Boa noite, pessoal. Para a gente poder reaquecer o grupo, está muito parado, né? Nós vamos começar agora a fazer uma série de vídeos. Eu vou botar depois o link lá para que vocês possam ver, obviamente. E hoje nós vamos começar a falar sobre métodos e técnicas de avaliação em medicina tradicional chinesa. Dentro do que nós conhecemos de medicina tradicional chinesa, nós conseguimos observar que técnicas de tratamento existem várias. Eu posso tratar, dependendo da patologia, obviamente, pelo meridiano tendino muscular, pelo meridiano principal, pelos los de grupo, pela técnica do oposto, trabalhar o membro contralateral, no caso, pela técnica do alto e baixo. Posso trabalhar por vasos maravilhosos, posso trabalhar por tonificação, por dispersão, por harmonização, enfim, canais unitários. Existe uma gama de técnicas de tratamento que podem ser utilizadas. Mas o que é mais complexo dentro da medicina tradicional chinesa é fechar um diagnóstico. E fechar diagnóstico passa pela avaliação. Uma avaliação bem feita facilita se fechar um diagnóstico. E nós temos que ter em mente o seguinte: nós não vamos ter dentro da medicina tradicional chinesa, dentro do nosso consultório, do nosso local de atendimento, o paciente que tenha uma única síndrome, como uma estagnação do tecido fígado. Não. Nós vamos ter o paciente que ele vem com várias síndromes associadas. E é aquilo que nós costumamos brincar para poder chamar a atenção, uma maneira lúdica de fazer com que vocês gravem, é que o nosso paciente ele é poliesculhambótico, esculhambótico de várias esculhambações, ou seja, de várias patologias, vários agentes patógenos atuando ao mesmo tempo. E muitas das vezes você tem a associação de agentes patógenos externos com agentes patógenos internos. Você pode ter frio exterior com calor no interior. Você pode ter uma estagnação do tecido fígado com uma deficiência do yang dos rins, uma deficiência do tecido baço. Isso pode acontecer. Com raríssimas exceções, nós teremos um paciente que vai aparecer para nós somente com uma síndrome. Então, a avaliação é fundamental. Uma outra coisa é que, em momento algum, nós vamos desprezar o diagnóstico ocidental. Ele vai servir para nós como uma complementação, como uma orientação, como um facilitador, porque o paciente vai chegar para a gente dizendo que ele tem um quadro de dor. No ombro, por exemplo. Você não vai virar para ele e falar assim, não, isso não é dor no ombro, isso é uma estagnação do Qi causada pelo vento. Ele não vai entender. Então, ele vai vir para nós com um diagnóstico de tendinite do supraespinhoso, tendinite do manguito rotador, bursite, artrose, artrite, tudo isso no ombro. E nós é que vamos fechar o diagnóstico de acordo com a medicina tradicional chinesa. E vamos escolher qual é a técnica mais adequada para aplicar. Seja a acupuntura, seja a moxa-bustão, seja a auriculoterapia, seja a ventosa, o shiatsu ou a associação de todas essas técnicas, tá? E o nosso diagnóstico, ele começa quando o paciente entra pela porta do consultório ou está na nossa recepção do nosso local de atendimento. Então, nós já começamos a observar ali como é que aquele paciente se comporta. Se ele tem uma característica mais yang, se ele fala mais alto, se ele agita, se ele balança a perna, se ele rói a unha. Se ele tem uma característica mais yin, se ele fica mais quieto, se ele olha para baixo, se ele não quer falar, como é que ele se comporta, se ele socializa ou não com as pessoas. Tem aquele paciente que ele vai para a sua avaliação, ele começa a falar e não dá tempo de você falar nada. Esse paciente, ele tem a necessidade de falar e nós vamos ouvir, mas em dado momento nós temos que fazer aquilo que a gente chama de anamnese dirigida, começar a questionar, porque senão ele vai ficar verborrágico e daqui a pouco a gente já não sabe mais onde é que a gente está dentro da avaliação. O paciente muitas das vezes demonstra dor
Pode ser com o olhar, pode ser com a expressão facial, a maneira como ele fala com o terapeuta. Então, ele pode dizer muitas vezes para você que ele não está sentindo dor, mas o corpo dele, ou seja, o corpo está sinalizando que ele tem uma outra coisa. Os pacientes com quadro depressivo geralmente estão de cabeça baixa, suspirando, em busca do ar, curvados, desanimados, sem vontade de viver, sem vontade de conversar. Muitas das vezes tem um discurso, eu estou aqui porque o meu marido, a minha esposa, o meu vizinho, ou alguém disse que era bom fazer acupuntura para melhorar, mas eu não sei se isso tem jeito. E nós temos que entender que quem está ali diante de nós é um ser humano como outro qualquer e deixarmos de lado todos os nossos pré-conceitos, ou seja, os conceitos prévios, e tentar fazer o melhor possível pelo nosso paciente, não é? Ganhar essa confiabilidade do paciente, para que ele possa também passar a olhar nos nossos olhos e ganhar confiança, né? Para ele confiar no tratamento, porque aquele que não confia no tratamento, comumente esse tratamento não vai dar certo. Tá? Há alguns anos atrás, um tempo atrás, costumava-se dizer que 50% do tratamento era de responsabilidade do terapeuta e os outros 50% do paciente. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais do paciente do que do terapeuta. Não que não tenhamos que fazer a nossa parte, né? A gente tem que perguntar como o paciente se sente, isso é óbvio, mas a gente tem que ir um pouquinho além, né? Observar como aquele paciente, o chinês diz que você tem que mergulhar na alma do paciente e tentar descobrir aquilo que ele não contou, porque muitas das vezes o que ele não diz nos traz mais informação, com muito mais interessante, com muito mais exitoso para a gente, né? Fundamental para o êxito do tratamento, aquilo que ele não está dizendo. E é interessante, porque confiança nem sempre você tem no primeiro atendimento. Eu já contei para alguns de vocês que eu tive um paciente que ele era locutor, e ele foi e chegou lá e disse que o problema dele era nas cordas vocais. E aí eu comecei a fazer várias perguntas para ele, e eu vi que ele tinha uma deficiência de essência, pelo pulso, pela língua, pelos questionamentos que foram feitos, tinha uma deficiência de essência, um quadro de frio no canal do fígado, um vento frio exterior que estava se aprofundando, e etc, etc. Tal. Aí fui tratando, ele foi dizendo que foi melhorando e tal, tal. Na quarta sessão, ele disse que estava bem da voz, ele virou para mim e falou assim, doutor, o senhor não tem algo aí para o meu desempenho? E aí eu falei assim, desempenho? Como assim? O que você quer? Não, é porque eu estou com um problema, chega na hora eu não consigo. Ou seja, ele estava tendo uma disfunção erétil. Que na realidade ele queria falar isso no primeiro atendimento, mas como ele não tinha intimidade, né, não tinha confiabilidade, ele não se sentiu à vontade para poder falar. Tá? Diferente muitas das vezes das mulheres. As mulheres às vezes falam tudo e mais alguma coisa no primeiro atendimento. Isso é uma característica interessante para que a gente guarde. Não é preconceito nem é discriminação. Até prefiro, nesse sentido, fazer o atendimento com as mulheres, porque elas realmente, quando nos procuram, elas vêm e falam do problema que elas estão vivenciando. O homem, muitas das vezes, fica meio receoso de falar, não quer contar, não quer entrar muito em detalhes e acaba dificultando um pouco o nosso atendimento. Então, a gente tem que ter essa vivência, essa expertise de observar o paciente, você olha ele como um todo, vê o que parece que está faltando alguma coisa, tentar ver se ele fala, mas sem forçar muito para também não deixá-lo inibido. E o chinês diz que você tem que examinar o exterior para descobrir o que há no interior. Então, quando você observa o seu paciente, quando você olha a cor da face, você olha a cor da pele, quando você palpa pulso radial, quando você palpa os canais, os meridianos, como o pessoal chama. Eu não gosto de falar de meridiano, porque meridiano parece uma coisa abstrata. Canal é um canal de energia, é uma coisa mais real. Então, quando você vê isso tudo, que você está observando o teu paciente como um todo, você está vendo o reflexo do que há nele interiormente. Como a gente falou, muitas vezes o paciente está triste, está abatido, e aí você sabe que ele está com um quadro de tristeza.
Essa tristeza pode vir a levar a uma deficiência do ti de quem? Do pulmão. Então, no primeiro momento, você já sabe que ele tem que tonificar o ti do ar dele. O triste, ele não consegue expandir o pulmão. Então, ele tem uma respiração mais apical, uma respiração cansada, diminuída, né, uma dispneia, ou às vezes também uma bradipneia, ou seja, respira bem devagarinho, aquela incursãozinha, aquela coisa bem superficial, porque ele não tem vontade. Está ligado a zi, força de vontade. Então, a gente começa a juntar as coisas. A anamnese, que nós vamos fazer com esse paciente, vamos observar a aparência, a audição, palpação dos canais, a pulsologia e o exame da língua. Dentro do esquema da anamnese, é onde a gente vai fazer aqueles questionamentos, né? Da queixa principal, de histórias de patologias pregressas, coisas nesse sentido. Então, por exemplo, queixa principal é o motivo que levou o paciente a estar ali, a te procurar. Por que ele foi te procurar? O que te trouxe aqui? Essa é a pergunta bem clássica, né, que a gente faz para o paciente. O que te trouxe aqui? Qual o motivo do senhor, da senhora ter vindo me procurar? Como é que a senhora me descobriu? Ou quem foi que me indicou? A gente vai fazendo outras perguntas associadas, mas a pergunta mais importante é justamente essa. Saber, não é? Quem foi, qual é a queixa principal, qual é o motivo dele estar ali diante de você. Tá? Esse é, em princípio, o primeiro alvo da tua preocupação. E deixa o paciente falar. A queixa principal é aquilo que o paciente fala para você que levou ele ali. Então, deixa ele falar. Não tenta dirigir isso dele, não tenta falar por ele. Tem que saber ouvir. Depois que ele falar da queixa principal, por exemplo, uma dor na coluna lombar, que nós chamamos de lombalgia, né, no Ocidente, mas que é uma estagnação de Qi Shui, lá na altura do Ming Men, por exemplo. Tem que perguntar o início. Quando foi que isso começou? Por quê? Se é uma patologia de longa data, a gente já associa que é uma patologia crônica e toda patologia crônica depaupera quem? Essência. Então, você já sabe que ele tem uma perda de essência. Ah, professor, eu tenho diabetes. É uma patologia crônica. Depaupera a essência? Depaupera. Ah, eu tenho renite. Desde quando? Desde que eu era pequeno. Passei minha adolescência tendo crises respiratórias de rinite. Nunca tive outra coisa, mas sempre tive rinite. Depaupera a essência? Não tanto quanto uma asma, não tanto quanto uma diabetes, mas depaupera a essência. Ah, eu estava em casa, fui fazer um movimento de me abaixar, e aí quando eu tentei levantar, não consegui, de lá para cá eu estou sentindo dor. Isso é uma patologia o quê? Aguda. Tem uma característica mais yang. E as patologias agudas, a gente percebe muito melhor o resultado do que uma patologia crônica. Com que frequência você sente isso? Ah, eu senti essa dor já de longa data, pelo menos 3, 4 vezes na semana eu fico, essa dor vai e vem, eu fico uma semana com dor, 3 dias sem dor, 3 dias com dor, 4 dias sem dor. Você precisa saber a frequência disso, até para você poder palpar o seu tratamento e saber se está tendo efeito. Porque se ele tem, na semana, por exemplo, ele passa tendo dor 3 dias e passa 2 dias sem dor, e ele começa o tratamento, ele ficou 5 dias sem dor e 2 dias com dor, surtiu algum efeito? Surtiu. A técnica é adequada, tá? A intensidade da dor é o paciente que vai avaliar. Você pode dizer para ele numa escala de 0 a 5, 0 dor nenhuma, 5 uma dor absurda, ou de 0 a 3, ou de 0 a 4, 0 dor nenhuma, 4 uma dor insuportável. Como é que você avaliaria isso? Para poder facilitar para você. Ele diz, ó, eu estou com uma dor 1. Então, 1 é uma dor o quê? Leve. 2 é uma dor moderada. 3 é uma dor intensa. 4 é uma dor insuportável. Mas quem vai te dar referência dessa dor é o paciente. E a localização da dor. Ah, é uma dor na lombar. Só na lombar? Só aí embaixo, na coluna só? Não, não é só ali. Ela irradia, desce pela lateral da coxa, vai até o dedo mínimo do pé, e tem hora que é na face interna da coxa, tem hora que dói o lado direito, tem hora que dói o lado esquerdo. Essa dor já passou a ser uma dor migratória, já tem uma característica de quê?
de vento. Então, esse cuidado nós temos que ter. Né? Qual é o horário mais comum? Para a gente poder associar a maré energética. Olha, é pior pela manhã, é pior durante o dia, no horário da tarde, para a gente poder saber e também associar ao que ele faz nesse horário. É de manhã quando acorda, depois de ter dormido, é durante o dia, depois de ter trabalhado, já ter feito algum esforço, ter mantido uma postura por muito tempo, seja sentado, deitado ou de pé. E aí perguntar para ele, ó, melhora com o quê? Se faz pressão na região, melhora? Ah, sim. Então a gente sabe que é um vazio, uma deficiência. Ah, com a pressão piora. Então a gente já sabe que é um quadro de excesso. Ah, doutor, eu boto calor na minha coluna, eu sinto um alívio. Então você sabe que é uma patologia que provavelmente é por frio. Porque se melhora com calor, é um quadro de quê? Frio. Não, doutor, eu melhoro quando eu coloco compressa de gelo, eu faço uma crioterapia, a dor melhora. Então provavelmente é o quê? Calor. Então você já tem esses dados que vão favorecer para que você possa fechar o teu diagnóstico. Se nós, nesse momento também, é importante a gente fazer a palpação dos canais e dos colaterais, observar, por exemplo, o joelho. Ah, estou com dor no joelho. O joelho tem edema? Tem. Esse edema é vermelho? É. Bota a mão na articulação do joelho. Está quente? Tá. Se tem edema, está quente, edema é o quê? Umidade. Se está quente, é sinal de calor. Se tem edema, tá, tem edema, umidade. Se está frio, é sinal de frio, agente patógeno frio. Não está vermelho, está esbranquiçado, mas está com edema. Então tem umidade e frio. Tá? Então isso é necessário que nós comecemos a observar e colher o máximo de informação possível daquilo que o paciente está te falando, que ele está sentindo. Tá? Ele coloca aqui que muitas vezes o paciente procura para um fim e após alguns minutos de conversa o próprio paciente direciona para outro problema mais importante, que muitas das vezes é a origem do problema que ele levou ele a nos procurar. É a origem da queixa principal. E nada nós desprezamos em relação à nossa avaliação. Ah, eu sofri um tombo há 10 anos atrás, tive uma fratura no quadril que eu tive que ficar imobilizado, consolidou. Isso é importante? É. No caso das mulheres, fluxo menstrual, o parto, se foi natural, se foi cesárea, se teve aborto, se não teve aborto. No caso dos homens que perdem essência na ejaculação, frequência de relações sexuais, né? Como é que é isso? Excesso de atividade física, excesso de trabalho, repouso inadequado, tudo isso a gente quer saber. Cicatriz de cirurgia que gera cicatriz energética, tatuagem. Já falei para vocês que eu tinha uma paciente que ela começou a ter uma dor na lombar, na coluna, dorso lombar, e foi justamente quando ela tinha feito uma tatuagem que era um dragão. E aí, como é que era para cercar o dragão, né? Tinha que cercar o dragão. Quando você tem uma cicatriz ou uma tatuagem pequena, é fácil você cercar o dragão. O que a gente teve que fazer? Botar em pontos específicos, tentar cercar o dragão, que era uma tatuagem no dorso todo dela, né? Na coluna toda, praticamente. Começava abaixo de C7 e até quase no cóccix. E aí a gente viu quem passava ali. Meridiano da bexiga e vaso o quê? Governador. Então o que a gente fez? A gente foi no time da bexiga, F3, VB34. Depois a gente abriu o vaso governador com ID3 e B62. E de acordo com as sessões foi melhorando. Mas para a gente, tudo isso é de suma importância. Procurar saber de tudo. Na anamnese, é interessante que se elabore um questionário para poder facilitar, porque eu concordo quando nós colocamos, como alguns profissionais colocam, que a melhor avaliação, a melhor ficha de avaliação é um papel em branco. Sim, mas existem pessoas que necessitam de elaborar um questionário para facilitar, para ter um direcionamento. Então, elabora teu questionário. Tá? Se você vai fazer esse questionário e você não tem no teu local de atendimento um computador com um programa para você jogar, você não tem problema. Pega aquelas fichinhas, né, de papel, bota naquelas fichas, faz um fichário. O importante é que você consiga colher os dados do paciente, fazer a tua avaliação e ter um lugar para você colocar o tipo de tratamento que está sendo realizado. Tá?
Direcionar, primeiramente, tomando por base os 8 critérios de diagnóstico, eu sei que todo mundo lembra, né? Se é yin, se é yang, se é calor, se é frio, se é excesso, se é deficiência, se é interior, se é exterior. Então, aí você teria o quê? 8 princípios de diagnóstico. Quais são as substâncias fundamentais que estão envolvidas, se é o Qi, se é o Shui, se é o Jinhe, se é a essência, qual órgão, qual a víscera que está relacionado àquilo ali, e qual é o fator etipatogênico, se é um fator etipatogênico externo, que é o frio, o calor, a umidade, a secura, né? O vento, ou se é um fator interno, que também pode ser, né? O vento, o calor, o frio, a umidade, a secura e as emoções. E nós sabemos que as nossas patologias, os nossos pacientes, perdão, que vêm em busca de um tratamento, eles vêm buscando justamente porque fatores emocionais envolvidos. O fator emocional, de uma certa forma, ele sempre vai estar envolvido. Se não foi ele quem gerou o desequilíbrio físico faz com que o fator emocional fique abalado. Isso é fato. De uma maneira mais ou menos intensa, mas isso pode acontecer. E a gente tem que deixar o paciente falar e justificar os sintomas dele. A gente não tem que justificar nada para ele, nem tem que tentar explicar a patologia para ele no primeiro momento. Tem que deixar com ele, com que ele fale. Buscar os antecedentes, se tem algum histórico familiar, se tem algum histórico social, tudo isso, aonde ele mora, se o lugar que ele mora é úmido, de repente ele fala de uma rinite alérgica, mas mora num lugar extremamente úmido, onde tem mofo, e o ambiente já favorece que ele apresente esse desequilíbrio. De repente ele está falando com você, você está fechando um diagnóstico de um quadro de frio, e aí você descobre que ele trabalha no frigorífico, ou um quadro de calor, e ele trabalha no forno, lá na padaria. Então, você sabe que o ambiente dele social, o ambiente dele de trabalho, favorece para o quê? O desequilíbrio. E existem às vezes situações complicadas, né? Eu tive um paciente que ele reclamava de dor na coluna, a coluna toda, e ele era estivador, carregava peso no cais do porto, trabalhava na estiva. E nós fizemos o tratamento, ele apresentou a melhora, mas toda vez que ele voltava para o trabalho, né, ele sentia dor. Ele era um ambulatório da escola, em Niterói, e ele ia nesse ambulatório 2 ou 3 vezes na semana. Só que ele trabalha todos os dias. E foi muito interessante, porque quando nós falamos para ele assim, olha, você procura, na hora que for pegar o peso, dobrar o joelho, etc. Ele falou para mim, doutor, não posso fazer isso no local de trabalho, eles vão me zoar muito, vão pegar muito no meu pé. Por quê? Os caras pegam o peso, o outro joga, ele pega, faz um giro, uma torção de coluna e joga para o outro. E aí é complicado, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Anotar todos os dados em ordem cronológica, ou seja, quando foi que começou, do passado até hoje, procurar perguntar se teve todas aquelas patologias de infância, se ele lembra, se a mãe dele passou para ele, se ele tem esses dados. É interessante também saber a profissão, o local, a data e a hora do nascimento. Quem trabalha com cronobiologia, ou cronologia também chinesa, que trabalha com signo, com horóscopo, faz mapa chinês, o dia e a hora do nascimento também é muito interessante. Existe uma técnica chamada técnica da tartaruga mística, que vai Zivu também. Você vai trabalhar o dia e a hora do que o paciente nasceu. Se você não sabe, você trabalha o dia e a hora daquele atendimento, né? Como eu já falei antes, procurar saber se ele fez algum tipo de cirurgia, se tem cicatriz ou não, se usa algum tipo de medicação ou não. E é bom deixar no consultório, no local de atendimento de vocês, um quadro dizendo o seguinte, que o tratamento pela medicina tradicional chinesa, né, por acupuntura, moxa-bustão, seja o que for, o tratamento pela medicina tradicional chinesa não autoriza, né, o seu acupunturista, seu acupuntor, não autoriza, não está autorizado a suspender nenhum tipo de tratamento. Tá? Pelo fato de você estar fazendo tratamento da acupuntura e estar melhorando, isso não quer dizer que você vai abandonar o tratamento que você realiza em área de saúde, seja ele na psicologia, na nutrição, na assistência social, na enfermagem, na fono, na físio, com o médico, não. Tá?
Ele vai continuar fazendo uso dos medicamentos dele, vai continuar fazendo as outras terapias, até que aqueles outros profissionais o liberem. A acupuntura hoje é vista como uma prática integrativa, ela está integrada, principalmente no Sistema Único de Saúde. Tá? Então, não quer dizer que pelo fato de estar melhorando que você vai abandonar nenhum tipo de tratamento. Não autoriza. Não autoriza. Deixa lá um quadro avisando que é interessante, que é importante que continue com os seus outros tratamentos. Não abandone, não está autorizado para isso. Se você quiser fazer um documento para assinar também, ótimo. Mas se já tiver um quadro lá com esses tópicos dizendo, já é interessante. Para ele não dizer que, meu acupunturista, a gente tem que estar calçado. Né? E deixar dentro dessa anamnese, quando você estiver entrevistando, interrogando o teu paciente, que ele acrescente algum dado. Então, você pergunta para ele se tem alguma coisa que ele queira falar que você não tenha perguntado, que tenha escapado. E aí pode ser que ele fale ou não. Se tiver alguma coisa, você acrescenta. E lembrar de que toda vez que o paciente vier para o tratamento, após essa sua avaliação, você sempre tem que perguntar como ele está. Não é que você vai fazer toda uma avaliação de novo. Não, não é isso. Mas é interessante que se pergunte a ele como ele está, como é que ele está se sentindo, para que a gente tenha uma noção do que a gente vai fazer. Outra coisa, em acupuntura, não existe essa coisa de 10 sessões. Isso aí é uma introdução do Ocidente. O paciente pode fazer acupuntura todos os dias, ele pode fazer segunda, quarta e sexta, terça e quinta, terça e sexta, sábado e terça. Quem vai definir isso é a melhora do paciente, mas não tem essa questão de em 10 sessões vai ficar bom. Eu atendo o paciente há 2, 3 anos porque ele se sente bem e quer fazer tratamento preventivo. Eu faço tratamento com ele uma vez por semana. É um tratamento de manutenção do equilíbrio, de prevenção. Ela é psicoterapeuta, ela é psicóloga, faz psicoterapia, ouve muitas coisas e a válvula de escape dela é o quê? Fazer acupuntura. Então ela faz acupuntura uma vez por semana. Agora, se o teu paciente tem uma patologia, um agente patógeno, ou externo ou interno, ele fez a acupuntura com você numa terça-feira, quando chegou na sexta-feira, os sintomas voltaram, isso indica que ele tem que fazer no mínimo 2 vezes por semana. Não estou aqui entrando no aspecto financeiro. Isso é uma outra situação, tá? Mas sim, pelo aspecto terapêutico, tá, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, esse paciente tem necessidade de fazer no mínimo 2 vezes na semana. Se você fez a acupuntura nele na terça, na quarta ele apresentou os sintomas. Ele fez a acupuntura, depois foi apresentar só na sexta, 3 vezes. E assim por diante. Tá? Não tem uma regra absoluta. E outra coisa, nada impede de você ter feito a acupuntura no seu paciente pela manhã, no horário da tarde ou da noite, você passar lá para fazer a acupuntura nele de novo. Não tem problema nenhum. O paciente ele não fica internado num hospital, tomando soro, não é? Recebendo soro, recebendo medicação, antibiótico na veia durante 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 dias. E ninguém está falando para aquele paciente dos riscos que ele tem. Não é? Quantos idosos internam e tem que fazer antibiótico terapia por um longo período, isso pode afetar os rins. E ninguém fala. Aí, quando chegar na hora da acupuntura, não, se fizer muita acupuntura, botar muita agulha, vai perder a essência. Não é bem assim. Por isso que é extremamente importante que se faça uma avaliação no primeiro atendimento de uma maneira adequada. Tá bom? A gente encerra por aqui. Vamos nos encontrar de novo. Eu peço àqueles que assistirem a esse vídeo, que se tiverem alguma dúvida, que coloquem essa dúvida no grupo. Não manda para mim no particular. O meu zap particular está aberto para vocês 24 horas por dia. Tá? Eu vou ler e assim que der eu vou responder. Mas como a gente está tratando de assuntos no grupo, seria interessante colocar aqui, porque a dúvida de um é a dúvida do outro. Tá? Então aqui é uma troca de experiências. Eu só estou coordenando isso para poder ser um facilitador. Não é que eu saiba mais do que ninguém. Estou aprendendo tanto quanto vocês. E vou continuar aprendendo. Mas, professor, aquilo que o senhor falou da anamnese, não sei o que, no particular, não. Coloca aqui. Porque eu sei que eu tenho dúvidas até hoje, quando eu faço avaliação. Tem hora que a coisa fica assim, eu fico na dúvida, não sei se é frio, se é calor, se é no alto, se é no baixo, não sei o que é. Recorro aos meus colegas, recorro a livros. Então, aqui é para a gente poder fazer isso. Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tudo de bom.